Olá, sejam bem-vindos aqui ao nosso canal. Mais um momento de reflexão rezando com a palavra, onde hoje vamos de uma maneira muito especial meditar na vida de oração mais profunda, naquilo que nós precisamos buscar nesses momentos de reflexão, que é a comunhão total com o Senhor. E para nos ajudar na reflexão, vamos meditar no Evangelho de São João, no capítulo 1, entre os versículos 45 e 48, que diz assim: Filipe encontra Natanael e diz-lhe: Achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei e que os profetas anunciaram. É Jesus de Nazaré, filho de José. Respondeu-lhe Natanael: Pode porventura vir coisa boa de Nazaré? Filipe retrucou: Vem ver. Jesus vê Natanael, que lhe vem ao encontro, e diz: Eis um verdadeiro israelita no qual não há falsidade. Natanael pergunta-lhe: De onde me conheces? Respondeu Jesus: Antes que Filipe te chamasse, eu te vi quando estavas debaixo da figueira. Falou-lhe Natanael: Mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Jesus replicou-lhe: Porque eu te disse que te vi debaixo da figueira, crês? Verás coisas maiores do que esta. E ajuntou: em verdade vos digo, vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Essa passagem, ela nos leva a refletir sobre a vida de oração. Por quê? Logo lá no início, quando Filipe faz o chamado a Natanael, ele encontra Natanael, diz a palavra, achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei. Isso mostra que Natanael é aquilo que Jesus vai se referir, o verdadeiro israelita, no qual tinha a expectativa da espera do Messias. Era muito comum aos israelitas genuínos, como Jesus mesmo vai fazer um elogio a ele, era aquele homem justo, em que Jesus vai dizer: não há falsidade. Era um homem sincero, de integridade, sem hipocrisia, sem enganos, aquela pessoa transparente, alguém que buscava a Deus com um coração sincero, aberto e honesto. E era isso, essa pessoa era Natanael. Natanael, para um israelita ir debaixo de uma figueira, o que significa isso? Significa que era o lugar que eles iam para oração, para meditação. Ali é o lugar da comunhão com Deus. E ali, Natanael, naquele momento íntimo de oração, em que essas pessoas que costumavam esperar e rezar pela vinda do Messias, eles eram fiéis à aliança do Senhor. Tinham um compromisso verdadeiro com Deus e tinha compromisso com a verdade. E ali ele rezava, ele colocava o coração dele, ele também escutava ao Senhor, guardava ali a reflexão e a meditação, porque esse é o sentido de estar debaixo da figueira, um genuíno israelita. E aqui a gente vê bem claro nisso, porque Filipe encontra ele e fala: achamos de quem Moisés escreveu a lei e que os profetas anunciaram. Jesus de Nazaré, ele faz um anúncio: olha, achamos aquele que você anda esperando, em outras palavras, o filho de José. E Natanael, muito espontâneo, vira e diz: porventura pode vir coisa boa de Nazaré? Porque é como aquela cidade, aqueles lugares que às vezes a gente conhece e fala: nossa, mas dali pode sair alguma coisa boa? Ele foi muito espontâneo e muito sincero. Isso mostra o caráter dele. E aí Filipe retruca: vem ver. Jesus vê Natanael, que vem ao encontro, e o que Jesus faz? Jesus olha para ele e mostra de uma maneira clara: eis um verdadeiro israelita no qual não há falsidade. E ele fica surpreso e pergunta: de onde você me conhece? Jesus respondeu: antes que Filipe te chamasse, eu te vi quando estavas debaixo da figueira. Esse eu te vi quando estavas debaixo da figueira, que aqui nas entrelinhas mostra a revelação de Deus a Natanael. Eu te vi significa que era uma coisa tão íntima, tão escondida, tão entre ele e Deus, e que Jesus afirma que viu. E aí que está o interessante. Jesus conhecia a vida interior de Natanael. Jesus conhecia o seu momento íntimo de oração e reflexão. E eu posso te afirmar
que Jesus, sendo verdadeiro Deus e verdadeiro homem, através da ciência divina, Jesus sabia exatamente o que Natanael rezou debaixo da figueira. E aí a Providência Santíssima coloca justamente Filipe para fazer o convite a Natanael, porque estava nos planos de Deus chamar Natanael por causa dessa integridade que já havia no coração dele. Era um homem de oração, era um homem de comunhão com Deus, era um homem que se apresentava diante do Senhor quando ele via os problemas, as situações que Israel vivia naquele tempo. Então ele pensava, meu Deus, há uma promessa, há uma aliança em que o Senhor vai enviar o Messias, o Salvador para cada um de nós. E esse tempo de espera era tempo de oração. Eu te vi debaixo da figueira, eu te vi no seu momento de oração, eu te vi quando você estava meditando, quando você estava me buscando, lá naquele lugar da reflexão. Eu vi as suas lágrimas, eu vi as suas palavras, eu vi como você se dirigiu a mim. Deus vê a nossa intimidade na nossa oração. Ele estava mostrando claramente, eu te conheço, Natanael. E é isso que é surpreendente. Eu te conheço. E aí, o Senhor fala a Natanael, Natanael pergunta para ele, e aí ele diz, Mestre, tu és o Filho de Deus. Aqui mostra claramente a revelação. Tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Tu és a resposta da minha oração. E aí vem uma outra chave nesse evangelho. Jesus replicou, porque eu te disse que te vi debaixo da figueira, crês? Verás coisas maiores do que essa. E aí Jesus faz uma profecia. Ele faz uma profecia bem marcante. Ele diz, em verdade vos digo, vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. E aqui mostra um detalhe. Primeiro que é uma profecia. O segundo é o Senhor revelando a ele e aqueles discípulos que eles teriam uma vida espiritual. Que a partir daquele momento eles teriam uma vida também sobrenatural. Porque a escada de Jacó, pelo qual todo israelita conhecia muito bem, que está lá em Gênesis, essa passagem mostra do sonho de Jacó, onde ele vê uma escada e os anjos subindo e descendo. E que esse símbolo dos anjos subirem e descerem é justamente o símbolo da oração, que sobe a Deus e desce a resposta. E aqui Jesus, vereis o céu aberto, ou seja, Deus aberto a receber todas as nossas orações, e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Sobre o Filho do Homem aponta que Jesus é o mediador que abre e dá o acesso a cada um de nós ao céu, e Ele mesmo intercede por nós junto ao Pai. Você admira, Filipe, por isso que você está vendo? Olha, você vai ver coisas maiores ainda. Remete também àquilo que Jesus fala, né? Em João também mais para frente. Aquele que crê em mim, farão as minhas obras e farão ainda maiores, porque eu vou para junto do Pai. E junto do Pai, Jesus é o nosso mediador. Aquele que intercede por nós o tempo todo. Ele, as nossas orações, elas são alcançadas em nome de Jesus pelos méritos do sofrimento, da paixão, da morte e ressurreição do Senhor. Aqui a obra ainda não estava completa, mas Jesus faz uma revelação. Você vai ver coisas maiores. A partir de agora, daquele momento da escolha dos discípulos, eles começam a caminhar com Jesus e eles começam a vislumbrar mesmo cura de pessoas, cura de enfermos. Eles começam a perceber que em Jesus eles estavam sendo apontados a testemunhar um tempo messiânico, um tempo da graça de Deus, um tempo onde eles caminhavam com Jesus. Eles viram multiplicação dos pães, eles viram expulsão de demônios, eles viram curas de pessoas que eram cegas, enfermas, pessoas mudas. Toda a manifestação da glória de Deus, eles começaram naquele caminho com Jesus acompanhando. É a resposta da oração de Natanael, daquele israelita que o Senhor se refere, verdadeiro israelita no qual não há falsidade, daquele que rezava constantemente ao Senhor esperando a libertação daquele povo.
E essa palavra hoje, ela remete para nós isso. A nossa intimidade com Deus deve ser a intimidade e a busca como uma pessoa íntegra. Aquela pessoa que busca o Senhor, buscando a comunhão com o Senhor na oração. Por isso que aqui rezando com a palavra, nós meditamos a palavra de Deus, porque é importante ter esse momento com o Senhor, em que o Senhor nos fala, em que colocamos diante de Deus também as nossas expectativas, os nossos desejos. Quando nós rezamos na intimidade com Deus, Ele olha para nós e Ele vê coisas em nosso coração que só Ele conhece. E Ele entra curando. E hoje, numa visão profética, a gente pode atestar. Jesus é o único mediador entre Deus e o homem. Está à direita do Pai e intercede por nós. Ele intercedendo por nós, a gente tem a certeza de que as nossas orações são ouvidas pelo Senhor. Em nome dele, ele vai ensinar isso. Aqui no Evangelho de São Lucas, ele vai dizer, tudo que pedires ao Pai, pede em meu nome. Porque pedindo em nome de Jesus, estamos carregando na nossa oração os méritos da paixão, morte e ressurreição do Senhor. Daquele que está junto do Pai, que nos abriu o céu, que nos deu acesso a Deus Pai e podemos rezar a Ele, colocar o nosso coração, os nossos sentimentos, a maneira como sentimos. E a palavra de hoje vem mostrar a necessidade de você buscar esse momento íntimo de oração com o Senhor. É importantíssimo usarmos a intercessão, rezarmos o nosso terço ou o nosso Santo Rosário, fazemos a oração em comum, mas essa palavra hoje vem mostrar também o quanto é importante você se aproximar de Deus e ter esse momento íntimo de comunhão pessoal com o Senhor. Guardar os mandamentos do Senhor na intimidade, apresentar ao Senhor os seus problemas, as suas expectativas, a situação daquelas pessoas que trabalham, lidam conosco, a espera no Senhor das graças que a gente tanto tem clamado a Deus. Esse momento nós encontramos consolo, auxílio generoso e Deus vê o coração, Deus vê o escondido e ali Ele recompensa. Por isso, nesse momento, rezando com a palavra, vamos pedir essa graça ao Espírito Santo de como Natanael buscarmos a presença do Senhor com mais intensidade, buscarmos o nosso local de reflexão, de comunhão com Deus constante, em todos os dias da nossa vida. Deus vê a nossa vida interior. Ele mesmo entra com a providência, assim como Ele viu a oração de Natanael e entrou com a providência que veio através de Filipe e chamou Natanael. Natanael não tinha ideia, quando ele rezava, que ele seria um apóstolo de Cristo, que ele acompanharia o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aquele que ele esperava como Salvador. Foi o que se apresentou a ele e fez um chamado a ele. Também na sua oração o Senhor está te chamando a vários momentos, em vários momentos, melhor dizendo, para situações que você nem pode imaginar, mas é chamado de Deus. E aquilo que é de Deus se concretiza. Aqui, Deus revelou a ele uma coisa tão íntima que só ele sabia. Deus também tem uma palavra de revelação no seu coração, de algo tão íntimo que só você sabe com o Senhor. E que Ele, através disso, opera maravilhas e vai operar grandes coisas na sua vida. E é aquele chamado que Ele faz. Aquele que crê em mim, farão as minhas obras e farão ainda maiores, porque eu vou para junto do Pai. Existem obras ainda para serem realizadas e que o Senhor ainda não realizou, porque Ele ainda está fazendo chamados. Então, fiquemos assim mais atentos aos chamados do Senhor. Deus quer fazer obras maiores através da sua oração, da oração pessoal, a mais íntima do seu coração. Por isso, Pai Santo, eu quero te louvar e te bendizer por esse momento de oração, em que o Senhor abre o nosso entendimento, na sua graça, na sua misericórdia, pela bondade do Senhor. Quero louvar pela presença de Jesus, o nosso Salvador, aquele que se revela a nós. E, Pai, em nome de Jesus, nos dê essa graça de enxergar aquilo que nós ainda não enxergamos. Amplie os nossos limites e a nossa visão. Pai, em nome de Jesus, opera de maneira nova na nossa vida de oração. Derrama Teu Espírito Santo sobre nós. Derrama Tua graça sobre nós.
Vem em auxílio às nossas necessidades, sobretudo nos momentos mais íntimos nossos de oração, onde o Senhor vê o coração e nos conhece. Quero te louvar e te bendizer por toda a providência que o Senhor já colocou na nossa vida. Mas dai-nos a graça, Senhor, de enxergar, de ver, de sentir os apelos da sua graça no dia a dia na nossa vida. Pai Santo, eu te louvo e te bendigo por teu Filho Jesus, por ter se entregado por cada um de nós, por esse céu aberto onde os anjos descem e sobem constantemente sobre o Filho do homem, sobre a pessoa de Jesus Cristo. Senhor, eu quero te louvar porque as nossas orações são atendidas em nome de Jesus. Quero te louvar por todas as orações que depositamos diante da sua presença que são atendidas para a glória do teu nome. Desde já, Senhor, nós te entregamos tudo aquilo que há no nosso coração, que só tu conheces e que precisamos neste momento do auxílio da sua graça. Vem em nosso socorro, vem em nosso auxílio e entra com a tua santa providência, Pai, em nome de Jesus, para a glória do nome do Senhor que está acima de todo nome. Amém. E assim encerramos mais esse momento de reflexão rezando com a palavra. Essa palavra tem muito ainda para nos elevar a Deus. Quantas coisas o Senhor pode ter colocado no seu coração agora. Compartilhe esse momento de oração. E se você ainda não se inscreveu no nosso canal, considere em se inscrever. Que Deus te abençoe e até o próximo momento rezando com a palavra.